Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o 25º domingo do tempo comum, desejando que você tenha um dia realmente abençoado na presença de Jesus. Para melhor rezarmos, abrindo os nossos ouvidos para escutarmos a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito, do Senhor que dá a vida, do Espírito Santo, sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste dia 19 de setembro, meu irmão, minha irmã, 25º domingo do tempo comum, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está em São Marcos, no capítulo 9, nos versículos de 30 a 37. Marcos 9, de 30 a 37. Ouçamos piedosamente, com amor, com atenção, essa palavra de Deus, que quer ser fortaleza, cura, ânimo para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo.
e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia do Senhor, ouvimos esse Evangelho que nos mostra que a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. A lógica de Deus é infinitamente diferente da lógica do ser humano. No entanto, aprendemos também nesse Evangelho de hoje que a lógica do ser humano pode se aproximar da lógica de Deus, se o ser humano quiser. Nós somos capazes de assumir na nossa vida a lógica de Deus. E isso é necessário para entrarmos no céu, participarmos do reino. A lógica humana, meramente humana, é a lógica da concorrência, é a lógica do primeiro lugar, é a lógica do estar acima de todos. A lógica de Deus é a lógica dos últimos. O próprio Jesus mostrou isso porque ele mesmo, assumindo a condição humana e sendo submetido à vida humana, e sendo, no fim de tudo, submetido à morte e morte de cruz, ele mesmo se tornou o último dos últimos. Jesus perfeitamente soube viver a lógica de Deus. Deus que era e é. Homem que era e é. Nos ensina que nós somos capazes de assumir a lógica de Deus. É preciso se tornar o último se quisermos entrar no reino de Deus. O Evangelho nos mostra Jesus, que vem pelo caminho junto com seus discípulos, e os discípulos, mesmo depois de terem ouvido tanto Jesus ensinar, ainda não tinham entendido que a lógica daquele que quer seguir Jesus deve ser a lógica de se tornar o último, aquele que serve a todos. Mas não. Estão preocupados com recompensas temporais. Vêm discutindo no caminho, quando Jesus chegar no seu reino, quem estará à sua direita, quem estará à sua esquerda, quem será o seu ministro. Não tinham entendido ainda do que se tratava o reino que Jesus pregava. Entendiam o reino ainda como um reino político, como se Jesus fosse tomar o poder e governar politicamente Israel. Estão cegos pela ganância das coisas materiais, do poder desta terra. E Jesus deixa bem claro aos seus discípulos: os chefes deste mundo e das nações é que brigam por causa do poder. Com vocês não pode ser assim. A lógica de você que é discípulo tem que ser a lógica de Deus e não a lógica meramente humana. Tem que ser não a lógica do poder e da concorrência, mas a lógica da entrega por causa do outro. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, é muito atual. Serviu para os discípulos daquela hora esse puxão de orelha de Jesus. Serve para nós que somos discípulos e discípulas de agora. Nosso pensamento deve estar em agradar a Deus mais do que agradar aos homens. Nosso desejo deve ser o de conquistar tesouros no céu e não aqui na terra. Ainda que possamos ter acesso aos bens deste mundo, mas que eles sejam apenas instrumentos para bem viver, instrumentos que nos guiem ao céu.
mas que não sejam jamais absolutizados e buscados em primeiro lugar. Servir deve ser nosso propósito e não buscar ser servido nesta terra. Somos todos chamados a ser ministros de Deus? Sim. E ministério não é outra coisa senão serviço. Nos mais diversos trabalhos que nós executamos na comunidade, ou no serviço aos pobres, no cuidado para com os outros, na partilha que nós fazemos, somos ministros, servos, servidores do Evangelho e dos irmãos. É mais fácil seguir a lógica meramente humana. É mais fácil viver nesta terra esperando recompensa temporal. É mais fácil tentar alcançar tesouros aqui neste mundo. Mas isso não nos levará para o céu. É assumindo a lógica de Deus, que é a lógica do amor, da misericórdia, do perdão, do serviço ao irmão, nos tornando o último, nos espelhando em Jesus, que se tornou o último dos últimos, na simplicidade, na humildade, na caridade. É assim que agradamos a Deus e abrimos as portas do céu para nos encontrar no reino e um dia ver Deus face a face. Que Jesus nos ajude, então, a sermos os últimos, para que sejamos acolhidos no seu reino. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.